Nuno bonito. Costa Santos, cronista ou humorista? Eu sou cronista. Cronista, não é? É um dos velhos Exato. que ainda segue essa profissão. Ele, tenho aqui o último livro dele, vou mostrar lá para casa, que isto, e na rádio não vão ver, mas pronto, chama-se A Mais Absurda das Religiões, foi editado pela Escritório, e é um conjunto de algumas crónicas, algumas publicadas e outras mais recentes, não é? Exatamente. E também tenho aqui o teu romance que eu gostei muito. Gostaste? Gostei, que é O Céu Nublado com Boas Ótimo. Abertas. Quando é que leste? Eu acho que li quando saiu. Foi? Sim. E gostava de o adaptar um dia. Vou-me colar Ok. aqui. Olha, Vou-me colar. Foi por isso é que o convidaste. Eu gosto de fazer os meus contratos em público Para entalar. porque assim fica tudo... e para além disso, o Nuno Costa Santos também é uma pessoa do bairro, escreve muito sobre o bairro e achei que, estando na Rádio Movimento, uma rádio local, que ele poderia ser o convidado ideal. ideal para este programa, para este fim de programa também. tu não moras aqui perto, não? Ou Não. moraste? Moro na zona das Laranjeiras. Mas já gravei alguns programas aqui em Campo de Ourique. Numa rádio também? Não, era para o Canal Q. Sim, exatamente. Portanto, as pessoas, muita gente julgava que eu morava aqui em Campo de Ourique, já confundiam personagem com pessoa, e como havia aqui muitos espaços reconhecíveis, as pessoas julgavam que eu morava aqui, de facto. Tu que escreves muito em cafés, não é? Que É. o teu sítio favorito. É. Mas por alguma razão em específico? Ou... É porque, para já, há muita gente a passar, portanto é um motivo de inspiração. Por outro lado, eu acho que me concentro mais com barulho e com chávenas e com máquinas de café e com pessoas a falar do que sozinho em casa, numa espécie de reclusão obrigatória, não é? Então não há muito acabas por destruir aquela imagem do escritor a fumar o cigarro no Então, mas olha, quarto. Sim. podias fazer como aquelas pessoas que adormecem com os barulhos do mar, gravavas um bocadinho os sons de café Isso é uma boa ideia. e metias para escrever em casa. Sim, se fosse para uma ilha deserta, levava essa sonoplastia, não é? Exato. Podias ter um só café de Lisboa, uma pastelaria. Podias ter um gajo sempre a acompanhar-te, a bater Isso é muito a bom. mexer. Ou a tirar cafés, não é? Exatamente. Isso é muito bom. Assim, uma pessoa que conseguisse fazer o barulho da máquina, não é? Não, mas depois com aquelas coisas que hoje em dia há muito, que é as pessoas definem-se em termos de identidade pelos cafés que pedem, não é? Café curto, pingado, em chávena fria. Tu já estás numa posição em que consegues pedir o costume? Pois, isso era o ideal, não é? Sempre foi o meu sonho. Sim. Sabes que eu uma vez escrevi um sketch para os contemporâneos que era justamente um tipo que estava num café e pedia ao empregado, é o costume, e o empregado fazia uma dança, não é? Não me tem acontecido, gostava. Eu por acaso sempre tive esse sonho e foco-me sempre no mesmo sítio, sempre que vou. Sempre que encontro algum espaço novo e que sei que vou passar lá algum tempo. Isso já acontece um bocadinho lá ao pé do jardim Exatamente, do canal. o jardim do canal. Nós vamos tantas vezes que eu já consigo pedir o costume. Tu estás a aproximar-te do balcão e já estão tipo com a mão na Imperial. Já sorriem, não é? As pessoas empregadas Sim, mudam exatamente. O teu costume é postura. o Imperial, não é? Não, depende. No Jardim das Amoreiras posso dizer que sim. Sim. Nos outros locais. Nos outros não. Não, Tu eu fizeste queria, pergunta? eu queria começar por eu estava a falar quando o Chico me disse que tu vinhas, Isto é muito profundo. Ele vai... Não é profundo, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu lembro-me de quando estava a estudar a comunicação, a ideia de cronista parece uma ideia meio que já não existe. E se eu for à imprensa, tenho muitos colunistas de opinião. Isso. Mas não há cronistas eu acho que tu és, se me permites, acho que tu és um cronista, talvez como Miguel Esteves Cardoso, e eu queria te perguntar se tu não achas que isso se perdeu, pelo menos cá, a ideia de falar do cotidiano, Sim. numa era onde tudo é ruído, não há ninguém que para um bocadinho, lá está, como tu estavas a dizer, do café, só de falar do que é que se está a passar. Realmente, Se isso não te entristece um bocadinho? Entristece. Eu venho dessa tradição, se quiseres, da leitura desses autores que falavam do cotidiano em jornais. De facto, há hoje em dia essa coisa do colunista, porque dá-se voz a muitos políticos, não é? Sim, parece. Pessoas que têm alguma posição política ou social na sociedade, e os diretores dos jornais julgam que isso é que vai fazer vender os jornais. Mas o cronista acho que é muito importante.
porque é aquele que observa desinteressadamente, não quer conquistar nada com aquilo, não quer, enfim, fazer política. Sim, não quer ser a personagem principal, não é? Exato. Aquilo que acontece nas colunas, acho eu, pelo menos, é isso que eu sinto cada vez que leio uma coluna de opinião. Sim, se bem que tu escreves muito sobre ti próprio também, mais, quer dizer, sobre o ambiente à volta. Sim, A personagem é uma acaba mistura. sempre por seres tu, mas a falar sempre do que está à volta. Por exemplo, Sim. o pai cronista. Sim, é uma mistura, não é? Sim, sim, Às sim. vezes sou mais observador, outras vezes observo-me a mim próprio, mas tento que a coisa seja universal, digamos assim, que as pessoas possam reconhecer na minha experiência. Mas sim, eu venho dessa tradição que existe, por exemplo, muito no Brasil. Sim, exatamente. O cronista, ou seja, o escritor desinteressado. O Marginalamente, que é uma coluna que eu tinha na revista Sábado, ia buscar, o título é de uma crónica do Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro, como sabem, muito conhecido, que também escrevia para jornais, e ele diz que o cronista é um marginal ameno, ou seja, é aquela pessoa que está num canto do jornal marginalmente em relação às pessoas que estão da secção da sociedade, da economia, da política internacional. Sim, meio perdido, não é? E tem aquela não tem essa obrigação, não é, de ser especialista em alguma coisa. Ele é pago para não ser especialista, para ser um generalista. Mas cá está, este mundo hoje em dia está muito virado para o lado mais útil imediatamente, para as administrações, para as direções, e, portanto já não querem gastar tanto dinheiro nos cronistas. Eu acho que o Miguel Esteves Cardoso realmente foi uma referência para a minha geração, e outros, até anteriormente a eles. Olha, um homem aqui de Campo de Ourique, Fernando Assis Pacheco, Sim, exatamente. que morava aqui na Travessa do Patrocínio, era um homem que cá está. Tu que escreveste sobre ele, fizeste a biografia de... Sim, porque realmente cá identifiquei-me com aquela postura de... Ele era um bom vivante da comida e do futebol também, não é? Ou seja, ele era um homem convivial, não é? Apreciava as coisas simples. Exatamente. Certamente gostava muito deste clube, não é? Sim, provavelmente. Provavelmente adoraria conhecer aqui. E também era o homem da Imperial, não é? Era o homem do petisco, mas também era o homem do futebol. Ele nos últimos anos ele ia ao futebol, o Atlético, com o João Pacheco. Ou seja, ele começou a desinteressar-se dos clubes maiores por causa do comércio. Ele não chegou a jogar na Académica? Aqui há assim uma foto muito conhecida dele. Sim, ele também jogava, dava assim uns toques. Pois sim. Eu gosto bastante do livro dele, do Memórias de um Craque. É muito fixe. É muito fixe. Ainda por cima estava ele numa altura em que voltei também a jogar a bola com os amigos, então aquilo estava tudo assim a envolver-se. Mas olha, queria te perguntar assim, uma maneira mais soft, quantos livros é que vais ler este verão? Agora, isso é um momento para eu parecer uma pessoa interessante, não é? Exato. Nós damos sempre um minuto para o convidado tentar ser. É assim para descomprimir. Exato. Eu faço sempre as perguntas sérias e o Chico fica encarregue de. Exatamente. Eu agora teria de ir buscar assim, sei lá, livros canónicos, né? Vou ler o meu Proust finalmente. Ali na praia. Os putos na água e eu a ler o meu Proust. Eu por acaso comprei dois livros recentemente. Um livro do John Benville, chamado O Mar. Olha, bom para o verão, não é? Bom para o verão. E o de um tipo espanhol, mais ou menos a minha idade, nasceu em 75, eu nasci em 74, chamado Andrés Barba. Eu acho que há um problema com a literatura espanhola a entrar em Portugal, porque os novos autores ainda não têm entrado muito, tal como a brasileira, falando também. Há uma espécie de... Aquele Galeano também é espanhol, não? Não, acho que é sul-americano. Ok. É uruguaio. Porque também está a ver... Depois, não sei, não me lembro. Mas também está assim a entrar agora em força. Sim, mas a malta mais nova, se calhar está subjugada a um cânon que as pessoas estavam habituadas. No Brasil, Jorge Amado, Érico Veríssimo, etc. Olha, li o meu primeiro Jorge Amado este ano. Gostaste? Gostei bastante. Sentiste bem? Lá para ler. Foi o Capitães da Areia. Olha, nunca tinha lido. Tenho uma versão muito antiga dos capítulos. Eu acho que te mostrei.
Não me chegaste a mostrar. Mas é tu mesmo muito velhote. Tu chegaste a ir à casa dele? Tu estiveste no... Não chegou. Não É que cheguei. ele esteve no Na Bahia, Brasil, não é? ele esteve na Bahia. Na Bahia, mas não cheguei. Não Imagina, consegui. agora estava a pensar se um tipo chegasse a uma livraria, pedisse o costume e a pessoa vendia sempre o mesmo livro, não é? Aí, Isso aqui era incrível. Era o tinha costume, graça. só se favor. Era sempre o mesmo livro, não é? Mas preciso- numa biblioteca se calhar consegues fazer isso. Podia ser a personagem isso podia ser uma personagem de um livro de um escritor catalão, Henrique Vila-Matas. Exato. Esse sim tem um culto grande em Portugal. Sim, há muitos fãs. É um homem se calhar de 60, está nos seus 60 já. Mas é importante que estes novos autores, como Andrés Barba, etc., comecem a entrar mais em Portugal e serem mais lidos. São os teus escritores favoritos, geograficamente? Eu sinto-me em casa em Espanha, sinceramente. Mas tem autores muito, muito diversos. O Vila Matas foi uma influência grande para escrever aquele romance, O Céu Nublado. Sobretudo O Mal do Montano, que é um livro sobre o mal da literatura, ou seja, olhar para a realidade literariamente, e isso visto como uma espécie de vírus, né? como uma espécie de doença. E quanto deste livro é que é ficção? Pois eu estive, quando li sobre o livro, a fazer a pesquisa. É que isto parte as críticas partiam muito daí, não se percebia onde é que estava a ficção e a não ficção. Mas isso é que é o bonito. Pois, é que eu exato. gostei Isso mais é uma deste... ideia interessante. Exato, é um São as partes jogo, né? Kaurismäki. Sim, também é uma influência grande para mim. E é uma espécie é tentar transmitir para a literatura o registro cinematográfico do Kaurismäki. Mas olha que acho que conseguiste ali naquela parte há aqui uma parte em que tu estás num café e aparece, não sei se é uma prostituta e o seu pimp, assim, em que depois eles começam a meter contigo, que é bastante... Kaurismäki. Exato. Vocês deviam convidar também o Kaurismäki para vir cá. Ele não mora em Guimarães. Vive lá metade do ano. Mas ele parece Podemos uma ir a pessoa que... Guimarães. Ele não deve falar muito com o pessoal, não é? Eu já vi entrevistas dele e ele está sempre muito chateado. Devemos-lhe armar uma cilada, sei lá. Por acaso há uma fotografia célebre dele a entrar na passadeira de Cannes, em que ele está completamente de lado, com ar absolutamente gozão. Ele é um grande subversivo, mas um dia gostava de falar com ele. Não sei porque é que iria falar. Sobre Guimarães. Mas eu acho, ele disse que uma vez numa entrevista que gostava de estar nas tascas, né? Mas não percebia bem este país, portanto o gajo se calhar está aqui Ele como... tem assim um ar muito proletário. Por não perceber, também. isso é raro, algum estrangeiro dizer que não percebe, não é? Mas eles já vêm cá tantos Isso é anos. interessante. Ele está cá a viver há quanto tempo? Desde que fez aquele filme sobre Guimarães, quando era a capital da Não sei se há mais tempo. Ele é do Porto, da equipa do Porto. É adepto do Porto. A sério? É certo. Mas até Portanto, acabou tudo. Perdeu aqui um fã. Já não gostas dos Já não filmes gosto dele. dele. Da melancolia dos filmes O dele. Sporting agora dava um belo filme do Kaurismäki. É bastante proletário. Sim, há um lado muito engraçado nos filmes dele, que é... Ele utiliza quase uma espécie de arquétipo, ou figuras meio caricaturais, né? Quando é o agente, o proletário... agora no último filme também havia um skinhead. Portanto, são figuras meio de BD, né? Sim. Tudo sempre assim, tudo parece um quadro. Tipo, sim, tudo parado, né? Mesmo as ações, parece que não faz... Exato, mas aquilo ali há um trabalho, tu és de imagem, aquilo há um trabalho de fotografia muito bom. Sim. Há ali uma equipa entre o realizador e o diretor de fotografia. Pois. Fantástico. É sempre quase tudo azulado, se reparares. Yeah. As cenas dele. Qual é o teu favorito dele? Consegues dizer? É aquele Le Havre. Isso é bom. Passado ali. Já viste aquele da banda que vai para a América? Já vi. Mas isso só vi no YouTube, acho eu. Mas a premissa daquilo é uma banda que vai finalmente fazer a sua estreia na América, uma banda finlandesa. Vai fazer a sua estreia na América e um deles morre, o baixista morre. Então eles decidem fazer na mesma a digressão com eles, então levam no caixão em cima do carro. Mas conseguem fazer o concerto? Conseguem. Há um lado mas é onde Python, guardam as cervejas. O gajo está no caixão, mas tem gelo. Tipo, coisas assim. Pá, tens aí... Estás um bocado... Não, eu estou a ouvir, sabes que eu ainda há bocado estávamos a falar disso. Eu achei aqui uma coisa curiosa numa entrevista tua, que alguém te disse que tu eras o Woody Allen luso. Sim, eu acho que é uma das... As comparações é uma coisa que te chateia ou às vezes ficas a pensar nisso? Eu próprio vou buscá-las, mas eu acho que esse aspecto mais de autodepreciativo, não é? É apenas uma dimensão da minha
minha escrita, não é? Da minha persona. Portanto, a pessoa que disse isso foi o João Pereira Coutinho, digamos, valorizou realmente esse registro em que eu parodio-me a mim próprio, não é? Brinco com as minhas coisinhas, ao contrário do humor português, que é mais para fora, é mais sentencioso, mais a pessoa normalmente o humorista está acima do objeto criticado, não é? Exato. Eu gosto muito de fazer humor sobre mim próprio e colocar-me também ao nível de toda a gente e todas as coisas criticadas. Sentes que há pessoas que quando estão a falar contigo elas acham que vão parar uma crónica tua? É que isso acontece muito, principalmente a quem faz BD autobiográfica. Como tu, né? Sim, mais ou menos, sim. Mas há sempre essa coisa. O Harvey Picker escrevia muito sobre isso, sobre as pessoas que estavam com ele e ele, lá vou eu parar uma BD tua. Se calhar não vais, não é? As pessoas às vezes passam por mim, posso entrar numa crónica sua? É sério, já te perguntaram. Isto tinha graça. O senhor do café onde tu escreves nunca... Para casa é engraçado. Eu já escrevi sobre alguns locais concretos e pensei em oferecer ao dono do café este livro. Mas depois achei que era melhor manter esse mistério, essa distância. Eu acho que as pessoas que estão no café onde eu estou, aqueles cafés aos quais vou mais recorrentemente... Mas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas e há muita gente que se calhar julga que eu sou um vagabundo, não é? Não sabem que tu és escritor, então. Algumas sabem, eu acho que o dono do café sabe, mas outras não saberão, e isso tem a sua graça, não é? Tu vais tipo, todos os leva dias? ao portátil, não é? Exato. Está ali a escrever, às vezes vai buscar um café. Olha, cá está um desempregado de longa duração, né? Gostas da ideia das várias hipóteses que as pessoas te dão? Desempregado de duração, o filho de pais ricos, Estão a trabalhar para ele. Exato, o tipo que se aproveita, né, dos Exatamente. outros e deve estar com o fundo de desemprego, vem este café. Sabes dizer há quantos anos é que vais a esse café? Mas, não, este café, digamos que no qual escrevi grande parte dessas crónicas, já talvez há 5 ou 6 anos. Mas já passei por outros cafés, já fiz a minha digressão, não é? Eu, se tivesse uma t-shirt em vez de sentes que concertos, seriam cafés, não é? Isso é engraçado. Já passei pelo café Maurício Festival do Café em Gondomar, já passei pelo café. Mas achas que nesses cafés diverge muito o tipo de coisas que tu falas? O quê? De café para café? Sim, ou seja, há um café que falas mais tecnologia, outro que é mais... Se te adaptas ao temáticos, café. Não. Tal como com os amigos. Há amigos que falamos de uma maneira, outros amigos falamos de outra nos cafés. Os cafés são todos mais ou menos iguais, não é? Embora agora haja esta tendência gourmet, não é? Exato. Que vem modificar aquele paradigma da velha pastelaria lisboeta, não é? Que está a acabar. E português em geral, não é? Com o balcão de zinco, não é? Com o bolo de arroz de há 3 dias. Com o empregado carrancudo. Sisudo, incomodado por tu teres entrado, não é? Exato. É uma coisa que eu nunca percebi, por acaso. Se tu abres um negócio e a pessoa vai lá ao teu negócio, porque que faz parte do charme. Não, isto agora, eu costumo ir, esse não é um café, é um bar, e o barman às vezes ficava mesmo irritado quando eu chegava, mas dizia-o quase, lá vem este agora, mas era meio a brincar, meio a sério, aquelas coisas que tu sabes que ele está a dizer no fundo a verdade. Quase como aquele taxista em que damos uma nota de 20 e ele irrita-se porque é uma nota de 20, sim, porque é de 5 euros o táxi. Pois, e ele não gostava, porque gostava e não gostava, mas ele fazia aquele género, e eu quase que era expulso de lá, não é? Exato. Eu era o único cliente, mas era expulso. Olha, tu agora estás com uma peça nova, não é? Ou não? Li mal, do Alexandre. Sim, foi uma peça que... Já acabou? Sim, teve só 2 representações nos Açores. Sim, eu vi, exato, por acaso também tinha. Tudo Quem És. É uma peça muito açoriana e que brinca muito com a identidade açoriana, com aquela rivalidade entre as ilhas que vocês se conhecem, sabem que existe, ou imaginam mas que do existe. Próprio... Do próprio arquipélago, sim. São Miguel III, Sim, eu sabia, São conheço Miguel. algumas pessoas das ilhas e é curiosa essa rivalidade. E nós brincamos, o que eu sei é que portanto foi escrito por mim e pelo Alexandre Borges e é interpretado pelo Miguel Damião e pela Lúcia Muniz. A Lúcia Muniz é da terceira, o Alexandre é da terceira,
eu sou de São Miguel, o Miguel Damião de São Exato. Miguel. Portanto, assumimos todas estas... O Alexandre Borges não é açoriano, não? É da terceira, da ok, ilha é terceira. terceiro. E então brincámos com essas pequenas rivalidades, mas depois também fazemos uma reflexão sobre o que é ser açoriano, ser ilhéu. O que eu achei é que foi muito interessante no Teatro Miquelense a reação das pessoas, porque as pessoas senti que nós estávamos a contar a história da vida daquelas pessoas, ou algumas coisas com as quais elas se identificam, e como que preenchemos um espaço, não é? Mas reagiram bem? Muito bem. Foi muito, muito gratificante, porque as pessoas riram, choraram, Mas ao mesmo tempo assobiaram, é uma peça que só funciona... Cá está, sim, eu percebo essa observação, mas imaginem que havia agora uma peça, sei lá... Lisboa-Porto. Não, Lisboa-Porto, ou uma coisa sobre a Irlanda mais profunda, Sim. feita em gaélico. Eu teria interesse em ver aquilo. Ou seja, o facto de ser uma coisa muito local, às vezes pode ter graça. Se calhar uma sobre a Catalunha não corria tão bem. Sim. Quer dizer, se fosse tudo coisa que não, aquilo é a língua portuguesa, com sotaque, não é? Claro que há expressões que são próprias de lá, mas eu acharia graça, portanto eu teria esperança pelo menos algumas pessoas fossem ver, que não açorianas, e que tivessem essa curiosidade. Vamos ver, primeiro temos que ir à terceira e depois vamos ver se passa por cá. Tu continuas a ser um maior propagandista dos Açores, não é? Da cultura açoriana. Já fizeste um filme. É verdade. Tens uma revista, se não me engano, não é? Uma revista. Exatamente. A copiar a Granta. Estou a brincar. Como é que se chama? É uma revista que tem ao contrário da Granta. A Granta tem um nome, quer dizer, a Granta é portuguesa. Sim. Eu li a Granta inglesa há muitos anos. E esta minha revista, esta nossa revista açoriana, chama-se Grota. Grota, é isso. Que são, digamos, digamos, os trilhos que o vulcanismo deixou nas ilhas, e que vão dar ao mar, e onde passa quando portanto, a água, portanto, estão cheias, não é? Ou depois secam. Exato. Agora, esta palavra existe em português, quer dizer, pode ser uma brincadeira, não sei, já não sei se foi uma brincadeira que eu quis fazer. Eu gostava, pois era isso que eu queria pode ter sido uma brincadeira, porque, sinceramente, eu sempre achei um bocadinho desinteressante que houvesse uma Granta em português. Grande, que é uma espécie de selo que se quer dar de qualidade, mas em inglês, não é? Quer dizer, é como se tu, sei lá, houvesse um sítio onde tu tocasse em bandas portuguesas e tivesse um selo qualquer do New Musical Express ou do Melody Maker, que acho que já alguns não existem, ou da Uncut, da Mojo. Para quê? Quer dizer, pode ser o teu selo e não... Pode ter sido uma brincadeira sobre isso. Imitação não é, certamente. Não. Mas brincadeira... Estava a dizer isso. Mas brincadeira... Sim, é normal que haja uma associação. Agora, eu fui buscar uma palavra mais profundamente açoriana e corriqueiramente açoriana, que não há cá. Existe o Brasil, mas não há cá. Já conseguiste converter alguma pessoa que não gostava dos Açores a passar a gostar? Agora é difícil, está na berra. Por acaso também tinha isso para perguntar. Como é que lidas com os Açores? Está. E outra coisa que é o Festival Tremor. Eu estou há muito tempo, quero ir, ainda não consegui. Pois é, o festival saber. Mas acho que é por causa do festival que... Fora de brincadeiras, o festival tem uma aura muito... Tem. Aquilo é pequenino, mas leva muitos estrangeiros. Sim, eu conheço muita gente cá que elege o Tremor como seu festival favorito. Porque aquela coisa, aquele conceito, tu não sabes às vezes onde é que as bandas vão tocar. Sim. Ok, são assim showcases. Exato. Tocam dentro de lojas que vendem camisas, ou metem-te num autocarro e levam-te para um matadouro que não sabias que ias visitar, e está lá uma banda curiosa que não conhecias. São essas costumas ir a todos? Não, mas eu tenho muito orgulho que haja isso nos Açores. Eu gosto muito de música. E os Açores também têm uma ligação muito forte com a música, não é? Sim. Os artistas que vinham do outro lado. Exatamente. Chegavam ali primeiro. Tu próprio tens aquele filme, mas já a festa... A Noite de Festa. Noite de Festa. Que já teve vários títulos, porque nós começámos com os discos perdidos.
que era a pois, versão exatamente. original. Que era um filme em que tu regressavas à tua terra à procura dos discos, onde é que estavam os discos, não é? Exatamente. Era uma meia, cá está, brincando entre realidade e ficção, o mote era, eu tinha perdido os meus discos da adolescência e ia fazer a ronda dos meus amigos para saber onde é que estavam os discos, não é? Exato. E de amigo em amigo vou sabendo que eles não têm os próprios discos. Portanto, isso é uma espécie de eixo narrativo Sim, há lá do pessoas filme. que gostavam de música que entretanto depois perdem a ligação, não há? Não há assim um outro que acontece. Há um que vendeu toda a discografia É dos isso. Cure e diz isso melancólico. Olha, eu já vendi. Também tenta retratar esta passagem do vinil para o digital. Depois há um rapaz que aparece no fim, que é um filho de um amigo meu que faz música eletrónica. Portanto, há aqui também uma reflexão sobre esta diferença, este diálogo geracional. Mas sim, mas eu estava a falar de música por alguma razão, já não me lembro qual era. Era do Tremor. Do Tremor. Sim, eu tenho muito orgulho porque nós ouvíamos muita música, na altura, música sobretudo inglesa, mas também de outras partes do mundo, americana, etc., ou até do leste da Europa, etc. Mas não havia bandas, as bandas não iam lá tocar. Hoje em dia isso é muito fácil. Nós ouvíamos bandas de Manchester, como Stone Roses, Happy Mondays, Spiral Carpets, etc., ou irlandeses como os My Bloody Valentine. Só que era difícil. Na altura não havia essa possibilidade. Hoje em dia, esta malta que criou o Tremor realizou, no fundo, aquilo que nós imaginávamos. E acho isso muito, muito bonito e muito bom para os Açores. Conheces algum músico cronista? Músico, cornista. Músicos são muito bons escritores. O Caetano Sim. escreve. O Caetano, lembrei-me. Há vários. Mas, sobretudo, agora estou-me a lembrar no Brasil. Agora, acho que também a Visão tinha algumas pessoas que escreviam ligadas à música. Mas algumas são cronistas mesmo. Cá está. Eu acho que há não é para... Isto não é um autoelogio. É uma sintonia. Ser cronista é uma sintonia. E há muita gente que não tem essa sintonia. Tem outras. Esse lado marginal ameno, muita gente quer ser cronista, mas acaba em colunista. Ou seja, é diferente. Não acho que seja um autoelogio. É uma sintonia. Exato. É uma vocação, se quiserem. Agora, os músicos, eu estava-me a lembrar, acho que eu tenho um amigo que adora a Patti Smith e acho que o livro dela Mas ela acho que é romancista. É? Não sei se- Ela escreveu um livro de memórias. Memórias. E agora não me estou a lembrar de outro músico. Agora pronto, eu comecei a ler o livro sobre o Bruce Springsteen. Também é forte. Mas cá está, não é crónica. É uma crónica sobre a vida dele. Exato. Mas tem power. Né? Quem comprou esse há pouco tempo foi o meu amigo M. Comprou. Ainda por cima ele foi agora aos Açores, não é? Exatamente, está tudo ligado. Mas vamos lá, como é que correu o concerto? Foi lá no Arco Nos 8, Açores? espaço Olha, que eu não sei. conheço. Bem. Não faço ideia. Vi aí só uma foto deles, os dois assim, com as orquídeas? Não. Como é que se chamam? Hortênsias. Hortênsias. E não sei como é que correu. Mas deve ter corrido bem, com certeza. Sim. Cá está. Não é só na altura do Tremor que há boa música nos Açores. Isso também é grave. Sim, conheço pessoas que costumam ir lá frequentemente, mas tocar, nem é férias. Estão lá sempre. E o teatro, acho que também, eu tenho um colega, o Miguel Branco da Time Out, que também diz que há muito boas peças nos Açores a decorrer o ano inteiro. Pronto, quer dizer, e portanto acho que estão, a nível da cultura, também quero ir há 2 anos, ainda não consegui ir. Minha namorada está sempre a ir. Já tenho amigos açorianos. Nos Açores? Todos os dias vai em família. Não. Eu tenho o meu colega. Não é seguido. O meu colega de casa diz que eu estou sempre a dizer vamos aos Açores, não posso porque eu tenho um amigo açoriano que se eu não for lá com ele nunca mais me fala. Então ele está sempre a adiar. Há essa cultura também, não é? Portanto, nunca acontecerá, não é? Acho que não, com ele pelo menos nunca vou poder ir aos Açores. Ele é uma pessoa, essa é uma pessoa com valores, não é? Sim. É um tipo fiel ao seu amigo, leal. É verdade. Também é raro. Pedem-te muitos maços de tabaco quando vais lá. Olha, houve uma altura em que eu trazia cigarrilhas, imagina tu, para oferecer a algumas pessoas. Alguns escritores cá que gostavam desse prazer da cigarrilha. Escritores de cá da pimenta da terra. Exato, a pimenta da terra que os miquelenses põem em quase toda a comida. Já não é tão frequente no resto das ilhas. Está a haver um extermínio da pimenta da terra. Era para ser o nome da minha revista literária, mas eu depois achei que era um trocadilho mais giro. Ok.
tinhas aí um texto que me mostraste há pouco, lembras-te? Lembro-me, mas era o do lembrete, continua a ser Então, a minha crónica favorita. Lembrei-te, sim. Eu até era para ter trazido o meu cavaquinho. Tu, aliás, escreveste, compuseste uma música. Era isso, eu hoje lembrei-me de me redimir. Mas não chegaste a trazer. Portanto, ainda não é desta. Eu já toquei ao vivo essa música. Já? Toquei na ZDB há pouco tempo. E correu bem? E correu bem. Pessoas se divertiram-se. Porque no teu lançamento não correu. Mas parecia propositado. Pois é, isso foi a coisa engraçada. Mas isso é giro para eu fazer uma ponte para uma pergunta que tinha aqui. Que é? Como que é? Nuno, tu disseste uma vez que a pequena tragédia irrisível atrai-me. Portanto, não sei o que é que aconteceu na... Eu vou explicar. Eu Foi uma estava... pequena tragédia. Foi. Nuno Góes Santos tem uma crónica sobre um lembrete. Tu pôres um lembrete para te lembrar das coisas. Eu fiz uma música sobre essa crónica e esqueci-me da letra enquanto a tocava. Lá está, Então, pequena ao tragédia. tocar uma música sobre lembrar de coisas, as pessoas acharam que eu estava a fazer uma performance. Pois, porque tem a ver com o tema, não é? Exato. E foi... Lembrei. Como é que tu reagiste, Nuno? Achaste que ele também estava a fazer um... Eu cheguei a pensar que havia paródia. Mas depois percebi que havia tragédia. Sim, exato. E Isso depois, foi a minha safa, na e verdade. depois toda a gente se riu no fim, portanto tudo acabou em, Exatamente. acabou em paródia. Depois fui jogar a bola e olha, que era uma coisa que... Foste? Naquela que noite? nesse dia, Nessa sim. noite. Foste? Fui. Com o Aragão? Exatamente. Aonde? Na Graça, na Escola Gil Vicente. Contra quem? Contra... deve ter sido contra ele. Sim. Não sei. Eu agora sou o único não músico que joga a bola com o Chico. Sim. Vocês é a vossa malta toda. É aquela elite. É Aquela elite? aquela elite. Que dão umas belas crónicas. Eu já estou há imenso tempo a dizer ao Chico que Mas queria há fazer várias por Lisboa que eu já percebi, uma reportagem assim, sobre- vários grupos da elite que jogam à bola. Ah, é? Sim, jornalistas, amigos teus também. Grandes amigos meus. João Bonifácio. Sim. Esse- Já joguei contra ele Já? também. E ele joga bem? Ele tem uma coisa que é muito intenso. Ele dá tudo? Dá tudo Sim, e é que é ralha preciso. tudo também. Ele liberta-se O mesmo. objetivo vem ao de cima. Exatamente. Eu também acontecia quando eu jogava. Pois, o teu menisco, não é? É. Era aí que eu queria chegar. E agora não. Agora isto há um certo lado melancólico nisso. Exato. Porquê? Porque assim já não posso jogar à bola, não é? Exato. Por acaso há uma coisa que é o momento em que tu percebes que não podes jogar à bola. Pois é. Nós jogamos com um músico que é o David Maranha, que uma vez levou o pai de 70, uma coisa assim, da idade. E ele percebeu-se nesse jogo que já não podia jogar mais. Foi o limite. Mas lesionou-se ou... Lesionou-se. O David? Não, o pai dele. Pá, jogou. O pai jogou e foi o momento em que o pai percebeu que ele sempre tinha jogado a bola e foi o momento em que ele percebeu. Porque eu gosto mesmo de jogar à bola. Gostava. Pois é. Mas como é que é lixar o menisco? Não consegues mesmo jogar? Quer dizer, a possibilidade dá. Pois. Mantorras Exato. jogou muitos anos, não é? Mas tens que convém correr. não jogar. Eu consigo, quer dizer, mas não convém desgastar mais esta pequena desgraça. Mas foi a jogar ou é algo... Foi a jogar, a correr, mas a Constituição já não era assim muito famosa, não é? Foi por causa disso. Portanto, Tu o que é que achaste deste Mundial? epá, eu segui. Eu achei que já houve uma ingratidão bastante grande em relação ao Fernando Santos e à seleção. Achei isso. Ok, exato. Pá, e sobretudo da malta do Facebook, muito cínica, tudo com muitas opiniões. Eu não sei o que é que as pessoas estavam à espera se nós ganhássemos. Não sei quem é que criou aquela... Opa. Não, quer dizer, a imprensa também no ajudou um último bocadinho. jogo jogámos bem. Acho que foi o melhor jogo. Foi. Agora, eu acho que o Uruguai jogou mal. Sim. Eu acho que só não foi pior por causa disso, por termos jogado, por ter sido o jogo em que jogámos melhor. Sim. Pois, o Uruguai jogou muito atrás. Né? Já estamos aqui no Exato. registro. Agora já mudámos Aquela completamente. coisa técnica. Eu tinha escrito, no fim do segundo jogo, depois de ver os comentários todos, disse que o Bernardo Silva ainda ia fazer uma boa exibição. E fez. E foi Sim, o jogo em que ele jogou foi. melhor. E fez. Verdade. E jogámos bem, pronto, vamos ali com a eficácia uruguaia. O que é que achaste da vitória do Euro? Também foi uma coisa, foi algo melancólico, não é? Que ele dava um... Sabes que Foi. Nuno Góes Santos é um grande fã de Éder. Sou. Eu gosto muito desse lado heroico dele, que também se revelou na Rússia agora, não sei se sabem. Sim. Para No ficar em Lokomotiv. Sim, para ficar em assinou primeiro agora. lugar. Foi ele que deu Exato. o gol do campeonato, não foi? Não sei se foi para a taça esse. Foi? Acho que Ok. sim. Eu achava que era de O campeonato. Éder foi muito nomeado na noite em que perdemos o jogo. Também Pois. interesseiramente, não é?
Claro. Aquela onda. Se tivesse aqui o Éder, não sei Aquele quê. português, não é? Exatamente. Não, isso é aquela boca de café quando já está tudo perdido e para achincalhar ainda mais o Santos e a Exatamente. sua equipa. Mas o Éder, eu acho que foi um erro não terem levado o Éder. Achas que Ele fazia revela-se mesmo- nestes jogos, sim. Pois. Não sei. Eles acham que aquele Acho que André isso- Silva é mais completo, não é? Pronto, é verdade. Mas também não jogou quase nada. Acho que o efeito psicológico deve ter esgotado assim que terminou o Euro. achas? Do Éder, acho que sim. Acho que aquilo foi ali. A cena é que E se ficou o Éder ali. tivesse ido, também só ia ser guardado repare, para o fim. eu estava a não é? falar com os amigos agora no almoço. O Éder é o jogador mais importante do futebol português. Em que sentido? Não, ele é que fez a história. Nunca Exato. tínhamos Não, grande isso ninguém lhe europeu. tira, não é? Aquele Aquela golo, pequena- todo pequena aquele Agora vou dizer a golo. coisa que vou fazer muitos amigos com isto, que é, o Éder é mais importante que o Eusébio. No aspecto Não histórico. Costa Santos ao recorde. Ainda bem que só tens para aí 3 viewers neste momento, porque senão. Está tudo a jantar. Qual é o teu clube? Eu sou do Benfica e do Santa Clara. Este ano vais ter um problema. Sim, vou a esse jogo. Ok, E possivelmente vou com o meu puto mais novo. ok. Porque eu já vi um Santa Clara Benfica, um Benfica Santa Clara, Mas não contava. e escrevi sobre isso para um suplemento do Diário de Notícias na altura. A minha divisão, não é? Sim, sim. O homem dividido, aqui um lado existencialista. Sim, não tu é? escreveste quando mal o Santa Clara se subiu, eu lembro de fazeres um post. Claro. Até era bonito, vou aqui procurar. Gostas de ir ao futebol com os filhos? Ou Ainda não achas? iniciei, fantasiei já com ele e Mas quero ir. preocupa-te com esta onda de. Ou não Sim. és muito. Não vais muito atrás? Preocupa-me, claro, isto não está famoso em termos de ambiente. Os meus filhos mais velhos são do Sporting. Portanto, eu estou a tentar doutrinar o meu filho mais novo, ao menos esse. Já Não, mas desististe dos- atenção, sim, os outros já estão completamente capturados. Quando ele nasceu mais velho, o avô deles tinha já ali escondido, à má fila, Exato. um cascol do Sporting. Sim. Normalmente há aqueles que metem logo só ciro. Exato, Levam logo o carimbo. E este também, já o avô dele também está a tentar desqualificar o Benfica. E o miúdo às vezes pergunta-me, oh pai, mas o avô diz que o Benfica não joga nada, não ganha nada e tal. E eu tenho que fazer tenho que doutriná-lo. E já é um bocado magoado, não é? Exato. Quer dizer, agora eu que estou a dar tudo, agora é a minha vez. E mesmo agora estão-me a tirar. Os avós sim. têm sempre esse. Por acaso, o meu avô, que era do Benfica, nunca fez pressão para eu ser do Sporting. E foi eu não sei se já falei disto aqui Acho contigo. que nunca falaste. Era o único adepto que eu me lembro de todos os clubes. Ele só se levantou da cadeira num golo. Foi contra o Simão Sabrosa contra o Liverpool. Ok. O resto ele via os jogos todos assim. Sentado, Pode ser super sem reação Sim. nenhuma. Isso estava uma E crónica. podia eu estar. Eu às vezes estava atrás dele, Sporting Benfica, e dizia coisas. E ele. Isso é um gentleman do futebol. Mas ele ficou comovido com esse gol. Fez só isto. Ok, também não Sentou-se foi. outra vez. Muito giro. E depois falava do futebol de uma forma bastante simples e não era nada dada. Acho que falta Polémicas. o lado gentleman do futebol. É verdade. Tem que voltar. Eu Acho que tento, era, sim. acho que era Eu mais... tenho sempre a lembrar-me dele cada vez que me irrito um bocadinho com a bola. para tu Sim. apaziguares... Sim. Mas tu não és muito efusivo a manifestar-te. Interiormente, que é pior. ok. Essa coisa fica aqui a Eu brotar. por acaso, já que estão a falar nisso, eu acho que me passei um bocado para no... Pá, também tinha a ver com o efeito das minis que uma pessoa vai Sim, tomando exato. ao longo do jogo. Ajuda. E depois a fúria, a zanga contra os comentários dos outros. E portanto então dei por mim nas caixas de comentários do Facebook De chatear, outras páginas? a provocar, a contrariar. Portanto, vivi bastante o Mas é Mundial. só em doses pequenas. Eu, pelo menos, já não consigo. Aquilo é mesmo muito. Então, com o Sporting foi uma coisa. Eu tive que tirar gostos de páginas porque já não estava. Porque já não estava estava tudo a dar. na... Quando aconteceu aquilo tudo agora nestes meses. Pois. Demais. É E o demais. Figo? Mas isso já era extra futebol, é uma coisa... Sim, sim, pois, eu Exato. sei. Mas é. Sim, percebo. O Figo, O Figo. acho bem. Achas? Não queria falar de o Sporting. Figo mas agora está-se a... acho bem. Já Eu votava oficializou, nele. Eu não? acho graças aos jogadores que querem ser... Ele tem muito reconhecimento lá fora. Nós é que achamos que o Figo. Pronto, ele trabalha na FIFA, não é? pois, e conhece muita gente. Portanto, se calhar até seria bom ter. Mas eu já li que ele vai oficializar ou já oficializou. Vocês sabem mais Eu não sei se sobre ele isso? já oficializou. Sei que tinha interesse. Mas Eu como... sei que houve uma pessoa que estava a tratar da candidatura dele que, Pronto.
que isto estava Esta para conversa acontecer. está a ser muito interessante para os ouvintes. Né? Exato. Sim, claro, de certeza que sim. É um assunto que Nós não não se tem esperávamos falado. falar sobre futebol hoje, mas para mim... Ainda por cima, não temos uma informação que toda a gente tem fazendo uma pesquisa. Exato. Não, nós temos. Temos aqui a eu estou especular. Sim, especular. Eu adoro especular. Por acaso, é dos meus passatempos favoritos. Especular é ótimo. Especular. É o verbo Exato. mais português que existe. Né? Especular. Do grego. Especular. Tens que fazer uma música sobre isso. Sobre especular. Sim. Dizem tipo, tal como tu me disseste a mim, Agora já. tens de fazer uma Impositivamente. crónica sobre isso. Às vezes. Eu quando era mais puto, quando comecei a ser cornista, tinha uma conversa muito com um amigo, que hoje em dia é cornista, mas mais do tipo cultural, ou seja, não considero propriamente um cornista no sentido mais marginal do termo, mais, enfim, desinteressado do termo. Ele tem um motivo cultural. Eu estava sempre a dizer, isto dava uma crónica, não é? Sim. Acho que escrevi sobre isso ali. Ou seja, situações da vida, ocorrências, episódios públicos. Isto estava uma crónica, eu costumava dizer isso. E pronto. Mas dizias para ti próprio, não é? Não, dizia Não te acabas- dizia-lhe. Ok. E depois isto foi motivo de conversa mais tarde. Chamou-te à parte. Olha, Estava uma somos crónica. amigos, mas... Do tipo que, pois isso pode ser um vício. Tudo dar escrita, tudo dar uma canção, tudo. Sim, eu ouço muito isso da canção. Eu não digo muito. E agora isto, dos cartoons também ouço agora. isto dava uma ópera. Às Exato. vezes Isso é que era. eu ia no trânsito. E estava um bolo. Isto estava uma revista. Estava uma sorda. Comidas. Exato. Adoro bolos, né? Estava maçãs. Agora estou a tentar introduzir o tema. Adoro bolos. Exato. Adoro bolos. Mas tu que escreveste esse, não? Vocês não manifestaram ainda a sua opinião, não é? Do quê? Sobre Conan Osiris. Ok. não, Eu vi. Ele... odeia. Pronto. Não sei se vou trazer. Eu vi um concerto. Agora em São Miguel. Gostaste? Achei curioso. Também. Eu tenho tido essa discussão com o Chico quando ele me apresenta algumas bandas alternativas. Nós ainda, na sexta-feira, ele quase que se passou, não comigo, mas com um colega, porque um dos nossos colegas disse: Pessoas que eu não entendo. Não- O argumento dele foi: eu não entendo. Mas Exato. ele não entendia que as pessoas gostassem. O meu argumento é: eu não entendo porque acho que sou ignorante a nível musical. Pronto. Este é o meu argumento. Portanto, É o Conan pessoas que dizem Osiris- que não gostam de uma música porque não entenderem. Eu, o Conan não Osiris- disserem a letra, por exemplo. Não, se o- fosse aí, para mim fazia sentido, mas o facto de não entender a música, não percebo como é que alguém gosta disto. Eu digo- não percebo, não eu, entendo. Isso eu consigo perceber. Por exemplo, o Conan Osiris, acho que é daqueles fenómenos, mas eu não entendo. Aquilo para mim é muito confuso. Mas eu acho que vem agora aí um hype de música flamenga que depois de Conan Osiris já vai ser Pois, estranho não para ti. sei. Já vai estar englobado. Mas eu acho que o gajo é um gozão, claro. Isso eu acho que ele está a gozar. Mas também é um tipo que nas letras ele gosta de meter à frente o lado mais cotidiano, aparentemente superficial, mas às vezes é para falar de outras Não, eu coisas. as letras achei graça. Depois a composição eu não consigo. Mas é o que eu te digo, eu estou a sentir que vem uma vibe nova. Mas baseado em. Nos festivais em que tive e no que vejo as pessoas a publicarem no Instagram, no Facebook e a cantarem em festas de rua, que vem uma onda latina. É? Tivemos a brasileira este ano, tivemos o reggaeton há 2 anos e agora vem assim uma coisa flamenga. Ok. Flamenga? Flamengo. Agora vamos ter que esperar por. Exato. Para essa Estamos a notícia. chegar ao fim do nosso programa. Eu queria Estamos. pedir-te alguma sugestão. Para a vida em geral. Pode ser uma Pode comida, ser. uma cama que tu gostes de deitar. Sim, um café. Um café. Ou então não, cafés não, o rival. Exato. Não há rivais de café. Sugere um rival teu. Sim. Agora o Nuno sugeria a padaria portuguesa. Tens inimigos, Isso é não? horrível. Tens inimigos. Eu tenho, Já pediste desculpa. Deves um pedido de desculpa. Alguém. eu durante muito tempo gostava de alimentar essa ideia de que não tinha propriamente inimizados, ter uma relação empática contra as pessoas que não gostam de mim ou que não gostam das minhas coisas e tal. Mas agora mudei de opinião. Acho que é preciso ter o arsenal sempre preparado. Achas que estão Mas pessoas... até que ponto? De responder ou de ficar atento? Ficar atento porque cada vez mais penso uma coisa que não é muito bonita, mas é aquela ideia de que já não acredito muito que as pessoas em geral mudem. Ou seja, Ok. Já não tens tanta esperança na humanidade. não daquelas pessoas que foram broncas ou que são parvas ou que são ofensivas. Eventualmente não é? vai acontecer novamente. Mas, sim, É isso. e é preciso preparar o arsenal.
E porquê é que achas que isso acontece? É por causa da liberdade das redes sociais, que não há filtro. Eu acho que isso tem mais a ver com o facto de as pessoas hoje em dia não terem pachorra para se melhorarem a si próprias, ou seja, isso já não é uma prioridade. A prioridade é, no fundo, carimbar aquilo em que se foram constituindo. E nesse sentido acredito pouco que a partir de certa idade as pessoas melhorem. É preciso rir dessas pessoas, sim, mas é preciso também confrontá-las com aquilo que elas, digamos, usam para acusar este ou aquele e tentar encontrar as brechas das suas contradições. Eu detesto moralistas e fundamentalistas. Então a tua sugestão é paz. E manter... Não é paz, é a guerra neste caso. Exatamente. Isto agora é totalmente contraditório com a condição de cronista, não é? Sim, não, mas... No fundo há um lado bélico. Por falar em cronista, tu estás a preparar mais algum livro de crónicas ou de algum romance? Portanto, isto é basicamente aquela pergunta, projetos para o futuro, não é? É, mas feita de outra maneira. Eu agora quero-me disciplinar para escrever um novo romance. Este foi o teu primeiro? Não. Romance foi. E é um bem. romance atípico. Não é normal. Eu agora quero escrever outra história que também passa pelos Açores, assim mais longa, talvez não tão longa quanto essa, mas acho que encontrei uma história que me apetece contar. E depois também vou escrever um livro de viagens pelas ilhas açorianas. Ok. Acho que tem algumas histórias que as pessoas não conhecem para contar. Por acaso gostava de ler mais literatura de viagens. Sim. Gostava. Não, como viajas pouco, assim, na maneira dele também. Viajar. Exato. uma viagem a Campo Lido, não é? Exato. Escrever um livro de viagens de Campo de Ourique, que é uma coisa. Isso era incrível. Eu não mas como conheço se a Rua ao fosse... Lado. O gajo Exato. não conhece a Rua ao Lado. Olha, temos de acabar o programa. Não, eu não me apetece agora, não. Acontece sempre isso, não é? Muito obrigado, Nuno. Olha, Nuno, obrigado por esta conversa. Obrigado, José Paiva. Isto foi o nosso último programa de julho. Ok. Voltamos em Ou não setembro. voltamos mais, depende do que o Vitor Pode ser que o Nuno volte outra vez, não é? Vamos ver. sempre quiser. Queria vir ser para agora. E pronto, vou aqui lançar o nosso. Boas genérico. férias. Hã? Boas férias. Para Para as pessoas que vão de férias. Exato, está bem. Estamos quase em agosto. Boas férias, segundo José Paiva. Então. Dá um abraço. Deus.